impressionante como a sociedade e os meios de comunicação, principalmente, transformaram o ambiente mais adequado para a criação dos filhos e para a contribuição dos filhos para com os pais em um ambiente nocivo, em um ambiente carregado de tantos problemas e dificuldades que hoje já se discute o seu papel de fato na sociedade. Em algumas culturas, o ambiente do lar já foi transformado em um ambiente social, onde os filhos são responsabilidade de uma comunidade e não de um casal. Mas se você ama a palavra de Deus e se você ama a escola bíblica dominical, fica conosco nos próximos minutos. Nós vamos estar abordando exatamente esse assunto na lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical da revista da editora Betel. E o tema da lição 8 é Pais e Filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. O texto bíblico dessa lição está no capítulo 23 de Provérbios, mas eu acho que você deve ler o livro todo. Afinal, nós já estamos na 8ª lição. Se você ainda não fez essa leitura, é bom que você faça, porque o livro é muito importante, principalmente para discutir um tema como esse que nós vamos tratar hoje, sobre a família. E o meu objetivo ao fazer esse vídeo e esse comentário é compreender os princípios bíblicos que orientam a responsabilidade dos pais e a responsabilidade também dos filhos na construção de uma família saudável e temente a Deus. Amados, uma família saudável não se constrói só com amor declarado, embora seja importante o amor. Mas a família saudável se constrói com amor demonstrado em orientação, exemplo, obediência e cuidado. E nessa lição nós veremos que os pais têm a responsabilidade de guiar os filhos e os filhos o dever de obedecer aos pais, criando um ambiente saudável e próprio para um bom relacionamento com Deus. Pois, em última instância, tudo o que fizermos aqui, seja na nossa família ou em outros ambientes, deve nos proporcionar condições de servir a Deus, de sermos seguidores dele de fato, com toda certeza. E o relacionamento entre pais e filhos é uma das experiências mais importantes na vida familiar. E também é a relação que exige um aprendizado constante. Nós nunca deixamos de aprender na família e nunca paramos também de ensinar. Há uma troca em determinado momento, há uma superioridade de um determinado grupo no outro momento. Por exemplo, quando os filhos estão pequenos, os pais é que são os protagonistas. Mas, quando os pais envelhecem, que entra na idade da senilidade, aí os protagonistas já devem ser os filhos e não mais os pais. Os pais precisam aprender a orientar os filhos, corrigindo, ouvindo, servindo de exemplo, e os filhos devem aprender a ouvir, obedecer, honrar e reconhecer o valor dos pais. Essa relação, ocorrendo de forma certa, vai resultar em pais felizes, filhos realizados com toda certeza. E eu diria ainda mais, irmãos, não é a escola nem a igreja a responsável pela educação dos nossos filhos. Os nossos filhos têm o ambiente mais saudável estabelecido pelo próprio Deus para que eles se desenvolvam. O lar. É o lar o ambiente mais propício, mais adequado para que a educação formal e informal ocorra dentro de nossas casas, conduzindo os nossos filhos na presença de Deus. O livro de Provérbios, sem dúvida nenhuma, é uma ótima referência para pais e filhos buscarem na palavra de Deus o modelo ideal de conduta, tanto dentro da família quanto na presença de Deus. E, irmãos, uma coisa que nós não podemos nos furtar, nós que somos pais, nós somos responsáveis
por guiar os nossos filhos. Se os nossos filhos não são bons cidadãos, se os nossos filhos não são bons profissionais, uma boa parte da culpa por essa situação é nossa, dos pais. Você talvez queira justificar-se dizendo que os nossos filhos só nos obedecem até determinado momento, e eu também concordo com isso. Mas tem um detalhe: a influência dos pais sobre os filhos, ela nunca cessa. Ela é para a vida inteira. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E o texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 12, diz assim: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Essa aqui é uma orientação muito clara, tanto para pais quanto para filhos. Porque educar filhos não significa simplesmente fornecer alimento, roupa, escola e condições materiais, enfim. A responsabilidade dos pais inclui também a formação moral, espiritual e emocional dos filhos. Nós vivemos hoje numa geração que ela é intolerante, ela é impaciente, ela exige tudo na hora, ela não espera um segundo, ninguém suporta fila, ninguém suporta engarrafamento no trânsito, ninguém suporta esperar. Isso tudo decorre de um episódio, que é o tipo de vida que nós estamos levando dentro de nossos lares. Pais que andam o tempo todo correndo, levanta cedo, vai para o trabalho, volta do trabalho, vai fazer outra coisa, e volta da outra coisa, vai fazer outra. Isso está criando uma geração quase neurótica. E a culpa está na família exatamente por isso. Os pais devem ensinar, além de ensinar o caminho, devem ensinar no caminho. Um dos textos mais famosos dessa afirmação é Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, a nossa responsabilidade como pais é a de conduzir os nossos filhos, primeiramente, na presença de Deus, mas, igualmente importante, é conduzi-los a fim de formar bons cidadãos. Às vezes, nós perguntamos na igreja, devido a tanta coisa que a gente vê, nós perguntamos assim: que igreja nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? E eu quero inverter essa questão, essa pergunta. Eu quero perguntar o seguinte: que filhos e netos nós estamos deixando para a igreja? Essa é mais importante do que a primeira. Porque se os nossos filhos estiverem devidamente orientados, instruídos na maneira de servir a Deus, a igreja terá conserto, com certeza. Mas se for o contrário, aí não tem mais jeito. Antes de aprender com os professores, amigos, redes sociais, receberem outras influências, a criança deve encontrar dentro de casa princípios capazes de orientar suas escolhas. O lar é a primeira escola da vida. Antigamente tinha até um ditado que falava assim, que educação vem de berço, ou seja, a educação é do lar. Não é na rua, não é na rede social, não é na igreja, nem na escola. É dentro de casa que os nossos filhos devem aprender. Os pais precisam ensinar algumas coisas aos filhos. E eu diria, muito mais com o exemplo do que com ordens, com orientações audíveis. Eu quero dizer que os pais devem ensinar aos filhos, primeiramente, o respeito. Mas para que os nossos filhos aprendam a respeitar, não é mandando eles respeitarem, é respeitando para que eles vejam. Além do mais, nós devemos ensinar nossos filhos a ter responsabilidade. Mas para isso, nós precisamos ter responsabilidade também. Outra coisa que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é dizer sempre a verdade. E isso também parte da nossa conduta. Talvez nós nem
precisávamos dizer aos nossos filhos o que fazer se nós fizermos para que eles vejam. Se seus filhos verem você respeitando, com responsabilidade e tendo cuidado de viver sempre falando a verdade, eles vão entender isso. Mas além desses aspectos que eu diria sociais, existem os aspectos espirituais que também são importantes e que nós precisamos dar exemplo. Primeiro, quanto à fé. Os nossos filhos precisam ver em nós pessoas que acreditam no sobrenatural de Deus, que acreditam na ação de Deus interferindo em nossas vidas. Isso é fé. E os nossos filhos precisam ver isso em nós. Além do mais, os nossos filhos precisam aprender a orar. Mas eles não vão aprender a orar se mandarmos eles orar. Eles vão orar se eles verem os pais orando. Isso eles farão com toda certeza. E uma última coisa. Os pais devem ensinar aos filhos o temor do Senhor. De que maneira? Também com o exemplo. E veja que ainda há um aspecto que eu acho que é muito relevante, que nós precisamos contribuir para que os nossos filhos aprendam, é valorizar a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam amar a Bíblia, não idolatrá-la, não tê-la como um amuleto, mas tê-la como um manual de orientações para todas as atividades da vida. E aonde eles aprendem isso? Com os pais. Os pais precisam valorizar o estudo da Bíblia em casa para que os filhos também comecem a fazer isso. E olha só um princípio importante que nós precisamos observar. Se os pais não ensinarem seus filhos, alguém os ensinará. Pode ter certeza disso. Isso vai acontecer com toda certeza. E talvez ensine aquilo que os pais jamais desejariam que os seus filhos aprendessem. Isso é bastante interessante, irmãos, porque se nós não cuidar dos nossos filhos, alguém lá fora vai cuidar. Há algum tempo atrás, apareceu um adesivo que se pregava no traseiro dos veículos, no vidro traseiro dos carros, que dizia o seguinte: abrace seu filho hoje, para que um traficante não o adote amanhã. Isso continua valendo para hoje, do mesmo jeito que foi para aquela geração que criou essa frase. Amados, os pais devem corrigir seus filhos com amor, com cuidado, com demonstração clara de que não é uma punição por conta de raiva, de mágoa, de ressentimento. Veja o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 24, e eu vou ler aqui agora na Nova Bíblia Viva, que é uma paráfrase que eu acho muito interessante quando a gente quer compreender melhor o texto. Diz assim: o pai que não castiga seu filho quando é preciso, mostra que não tem amor por ele. Um pai que ama seu filho, desde cedo o disciplina. Nós hoje vivemos numa sociedade marcada por muitas novidades. Uma delas é que os pais não podem mais corrigir seus filhos usando a chinela antigamente, né? E há alguns anos atrás, alguém publicou uma foto com uma sandália havaiana e disse assim, a legenda dizia o seguinte: essa foi a parceira de muitos pais na criação dos filhos. E de verdade, ela contribuiu para isso. Então veja só, a disciplina bíblica não é violência, não é humilhação e nem manifestação de raiva. Sabe, irmãos, disciplinar significa corrigir, estabelecer limites, orientar e principalmente ensinar as consequências daquilo que a gente faz. E mais ainda daquilo que a gente faz de errado. Os pais, portanto, têm um papel significativo na orientação e na formação dos filhos nesse sentido. Eu diria, irmãos, que há duas formas perigosas de ensinar dentro do lar e que infelizmente tem sido essa exatamente a maneira pelos quais os pais têm se comportado. Primeira, que é o autoritarismo sem amor. Faça porque eu mando.
Faça porque tem que fazer. Faça porque você é meu filho e enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Esse não é um padrão ideal de ensinar os filhos. Em algum momento no passado isso até serviu, mas hoje não serve mais. A nossa geração, principalmente adolescentes, jovens e até crianças, já sabem muito mais do que nós sabíamos quando estávamos na idade deles. Então, autoritarismo sem amor é uma forma errada de ensinar. E a outra, que é o amor sem autoridade. São pais permissivos demais porque amam os filhos. Mas não, eu não posso fazer isso. Não pode botar de castigo, não pode impedir de ver um programa de TV, não pode tirar o videogame, não pode isso, não pode aquilo, porque nós amamos os nossos filhos e eu quero dar a eles aquilo que eu não tive quando criança. Esse também é um tipo completamente errado de criar filhos. Veja que a Bíblia aponta para um caminho equilibrado, firmeza acompanhada de amor. Você tem que ser firme quando você estiver falando com seu filho. O seu filho não pode lidar com você como se você fosse um igual a ele. Não que você vá ser superior a seu filho para humilhá-lo. Humilhação não cabe em lugar nenhum. Provocar ira. O apóstolo Paulo recomendou aos pais, né? E quando Paulo recomendou aos pais, ele disse aos pais homens, porque a palavra grega usada ali por Paulo significa o pai masculino. No capítulo 6 e o versículo 1 de Efésios, Paulo usa outra palavra diferente. Ele usa a palavra que quer dizer os pais, os dois, o casal, pai e mãe. Então, olha só uma coisa. Se a nossa educação aos nossos filhos tiverem equilíbrio, não forem nem para um lado nem para o outro, nós teremos êxito na formação dos nossos filhos. Eu creio que todos nós que já temos os filhos criados, meu filho caçula está com 33 anos, se nós fôssemos recordar de tudo que nós fizemos, nós vamos lembrar que fizemos de muita coisa errada. Mas procuramos sempre fazer o melhor. Isso é que nós precisamos fazer. Olha só uma coisa, correção sem amor produz medo. E amor sem correção pode produzir irresponsabilidade, falta de compromisso, falta de submissão a normas. Isso é perigoso. E como eu disse agora mesmo, os pais devem ensinar pelo exemplo. Nada fala mais alto na educação dos nossos filhos do que o exemplo. Eu tenho um exemplo péssimo para dar para vocês. Eu já me arrependi muito disso, já pedi perdão para meus filhos porque fiz isso com eles. Nós viajávamos sempre de férias e viajávamos de carro. E eu pisava o mais fundo que os carros davam. Era 150, 160, 180. Quantas vezes eu dei KM nos meus carros? E quando os meus filhos cresceram, o que é que eu vi? Os meus filhos dirigindo exatamente como eu. Por conta disso, na época que eu dirigia desse jeito, tinha menos carros, tinha menos trânsito e tudo era mais tranquilo. Hoje, com o movimento que existe, os meus filhos começaram a dirigir do mesmo jeito que eu. E o resultado, pode ter certeza, não foi bom. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos pelo exemplo, mas ensinar coisas boas. Os filhos aprendem não só aquilo que os pais dizem, mas principalmente aquilo que eles observam em nós. Mentir, ser desonesto, não respeitar normas, não respeitar leis. Por exemplo, você sai com o seu carro num cruzamento onde o semáforo está vermelho, mas não vem carro daqui nem dali, por que eu vou ficar parado? Deixa eu ir embora. E o filho vê aquilo. Aquilo mostra para ele que leis não precisam de ser obedecidas, basta dar um jeitinho. Então veja só, não adianta ensinar, é uma expressão muito forte, né? Não adianta ensinar. Eu talvez possa dizer o seguinte, que é muito difícil você ensinar se você não é uma pessoa que dá exemplo.
Você diz, por exemplo, para seu filho: fale sempre a verdade, não importa o que aconteça, fale sempre a verdade. Mas você mente. E aí? E ele sabe que você mente. Uma segunda coisa: respeite as pessoas. Mas dentro de casa, ninguém se respeita. Você trata a sua mulher aos gritos, ela da mesma forma. Vocês se tratam com todo tipo de ofensa. E aí? Como é que as pessoas, eles vão aprender? Uma outra questão bem interessante: leia a Bíblia. Não mande seus filhos ler a Bíblia. Leia a Bíblia ou com eles, ou para que eles percebam que você está lendo. Não que você vai se exibir. Você não vai fazer teatro, colocando uma Bíblia aqui na frente para ler e tal, compenetrado, não é nada disso. Estude a Bíblia tranquilamente, como você faria qualquer uma outra atividade. Você vai ver que seus filhos vão aprender a ler a Bíblia e vão ler a Bíblia muito mais do que você. Ainda há um outro exemplo há um outro ensino, aliás, que só o exemplo pode conduzi-los, que é orar. Amados, como você manda seus filhos orar se eles nunca viram você orando? Se dentro da sua casa não se ora nem na hora das refeições? Se na sua casa não se faz mais culto doméstico? Se não existem momentos em que a palavra é colocada prioritariamente para todo mundo? Isso é importante. O exemplo transforma o ensino em credibilidade. Não se esqueça disso. Além do mais, os pais devem ensinar ou educar, eu diria que é maior do que ensinar. Os pais devem educar sem prejudicar o bom relacionamento com os filhos. Nós pais precisamos, antes de tudo, de ter uma boa maneira, uma boa comunicação com os nossos filhos. E essa talvez seja uma das maneiras mais tranquilas de ensinar. Veja, Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Eu estou lendo aqui na NBV, Nova Bíblia Viva. E pais aqui que Paulo usa é uma palavra que designa o pai masculino. Então, isso significa que a responsabilidade maior na educação dos filhos é do pai. É o pai que precisa dar exemplo, é o pai que precisa mostrar como faz, é o pai que tem que estar à frente nos momentos que os filhos precisarem de uma correção. São os pais. Agora, nunca as mães devem fazer aquela ameaça que sempre acontece. O filho faz algo errado e a mãe, ao invés de corrigi-lo corretamente no momento, quando o seu pai chegar, ele vai saber o que você fez. Essa não é uma forma de ensinar. Essa é uma forma de você criar um relacionamento totalmente desconfiado dentro de casa. Veja que a autoridade dos pais é bíblica. Os pais não podem esquecer disso, mas precisa ser exercida de maneira responsável. Pais precisam fazer isso, ter cuidado. E aqui é o pai homem. No versículo 1 ele diz pais também, mas ali a palavra designa o casal, e não só o homem. Aqui é só o homem. Isso significa que nós precisamos ter mais condições de orientar e de ensinar nossos filhos. Porque educar exige equilíbrio. E isso precisamos colocar em prática. Alguns pais confundem autoridade com controle absoluto. Aqui quem manda sou eu. O filho quer fazer alguma coisa, quer ir a algum lugar? Não. E pronto. Não é bem assim que deve ser feito. Há momentos que o diálogo funciona e funciona muito bem. Outros, com medo de perder a amizade dos filhos, a confiança dos filhos, abandonam completamente a autoridade.
É muito comum os filhos chegarem nos pais e pedirem alguma coisa, pedirem para fazer alguma coisa. Sei não, fala com sua mãe é que sabe disso. Não, quem sabe é você que é o homem da casa, é você que tem que cuidar disso, não é a mulher. A mulher, ela é a adjutora, diz a palavra de Deus. Ela é sua auxiliar, mas a responsabilidade é sua. E eu diria que nenhum desses dois extremos é saudável. Muito pelo contrário, é prejudicial. Pais não precisam escolher entre ser pais ou ser amigos. Devem exercer autoridade sem destruir o vínculo afetivo. Os nossos pais, os nossos filhos, quando criança, eles precisam ter vontade de nos abraçar quando nos vê e não se esconderem. E não ficar dentro dos quartos trancado quando os pais estão em casa. Os nossos filhos precisam ter liberdade de conversar conosco. A autoridade saudável estabelece limites sem eliminar o diálogo. O diálogo em casa é algo extremamente útil, irmãos. Nós precisaríamos aprender muito mais essa arte do que simplesmente a arte da punição, da correção e até, de certo modo, a violência dentro de casa. Porque educar não é só falar, não é só mandar, é também ouvir. Muitas vezes os nossos filhos erram, mas não é porque querem errar, não é pirraça, não. Eles erram porque são crianças e, como crianças, eles acabam sempre passando por cima de muita coisa às vezes, e precisamos ter cuidado com isso. Irmãos, existem filhos que recebem alimento, roupas, presentes e oportunidades, mas nunca encontram alguém que pare para ouvi-los. Filhos que não conseguem comunicar aos pais tanto suas alegrias quanto as suas tristezas, vão crescer com algum problema. Pode ter certeza disso. Nós precisamos aprender a ouvir os nossos filhos e ouvi-los muito bem. Perguntas simples, irmãos, sabe? Podem abrir a porta para outras perguntas mais complexas. Por exemplo, como você está? Ou, o que você está preocupado? Ou, como eu posso te ajudar? Ou ainda, o que você está pensando sobre isso que aconteceu? Quando existe diálogo, a correção tende a ser melhor compreendida. Com toda certeza. Sabe, irmãos, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais apanhou dos pais. Estou com 70 anos, então, portanto, há 60 anos atrás, meu filho, a situação era bem diferente de hoje. E era uma surra por dia. E minha mãe nem sempre, pois era ela que mais batia, ela nem sempre me explicava por que eu estava apanhando. Eu sabia que tinha feito alguma coisa errada, mas não sabia exatamente por que eu estava apanhando. Depois que eu me tornei adulto e minha mãe ficou idosa, ela sempre me dizia assim, eu me arrependo tanto de ter batido em você tanto. Mas agora já tinha passado da hora. Graças a Deus que eu não tive nenhum trauma. Amei a minha mãe até o último dia de vida dela. Minha mãe morreu no dia 8 de março desse ano, aos 94 anos. E como ela era importante para mim. Mas ela, quando eu era criança e adolescente, meu caro, minha cara, eu levei muitas surras. Mas a minha mãe fez outras coisas que superaram toda aquela maldade dela, entre aspas, mas por conta da ignorância dela, talvez pela falta de orientação de como criar filhos. Afinal, ela aos 16 anos começou a ter filhos e teve 11. Então imagina que não foi fácil. Pais também precisam reconhecer seus erros, sabe?
Isso aqui é bem complicado, porque a maioria de nós acha que se a gente errar na presença dos nossos filhos, perdemos a autoridade. E não é isso que ocorre. Pode ter certeza. Você errar e pedir perdão é a coisa mais certa que existe. Uma das maiores demonstrações de autoridade não é fingir que nunca erra. Não é querer passar aquela impressão de que você nunca erra. Mas ter a humildade de reconhecer que errou. Irmãos, olha, você dizer para o seu filho o seguinte: olha, eu estava errado, me perdoe. Eu fiz isso uma vez com meu filho, que depois de ter dado uma surra, e eu fui perceber a situação pela qual eu o agredi, e eu percebi que não era nada de culpa dele. E naquela hora eu o abracei, pedi perdão, chorei com ele. Sabe, aquilo entre nós criou vínculo. A gente sempre foi muito unido. Ele foi o meu filho amado que partiu aos 20 anos. Mas era um filho muito querido e muito amado, e muito obediente a Deus e a nós. Sabe, olha, dizer eu estava errado, me perdoe, não diminui a autoridade dos pais. Pelo contrário, ensina humildade, responsabilidade e reconciliação. Veja, num gesto simples, você está ensinando tudo isso. Pais não precisam ser perfeitos. Não se iluda, porque você nunca vai ser perfeito. Quando seus filhos já estiverem bem maiores, você vai olhar para trás e dizer: como eu errei. Agora, os pais precisam ser coerentes, humildes e presentes. Sabe o que é estar presente? É estar junto, é conversar, é trocar ideias, é brincar, é dar liberdade. Como eu disse, nós sempre viajamos de férias com os nossos filhos aqui, graças a Deus. Viajamos o Brasil inteiro de férias. E sempre que entrávamos no carro aqui na nossa casa para iniciar a viagem, eu brincava e conversava com a minha esposa, dizia para ela: olha, nós estamos saindo de férias. Não vai pegar no pé de ninguém porque vai fazer qualquer coisa. Deixa eles brincarem agora. Agora é a hora deles e nossa. A gente precisa fazer isso. Agora, por outro lado, os filhos também têm responsabilidades, e responsabilidades muito sérias. O capítulo 23 do livro de Provérbios, versículo 22, diz assim: ouça os conselhos de seu pai que te gerou, e aproveite a sabedoria da sua mãe quando ela envelhecer. Eu estou lendo aqui na NBV também. Veja só, a Bíblia não coloca toda a responsabilidade do relacionamento familiar sobre os pais. Os filhos também têm responsabilidade. Agora, nós é quem precisamos dizer para eles isso, ensinar isso para eles. E quando fazemos isso? No culto doméstico, numa conversa pessoal, numa hora que a gente precisa sentar para colocar alguma coisa no lugar. É aí que a gente passa para os nossos filhos que eles também têm responsabilidade. Os filhos também têm compromisso com os pais e deveres com os pais. Primeira coisa, os filhos devem obedecer aos pais. Não importa como. Não importa de que jeito. O pai precisa ser obedecido. Você pode até dizer assim: ah, mas o meu pai, ele não é crente. Eu vou ficar obedecendo meu pai? Sim. Você vai ganhá-lo demonstrando para ele a sua submissão a ele e a sua dedicação às coisas de Deus. É assim que a gente consegue conquistar os nossos pais para Cristo, por exemplo. Então não é porque seu pai não é crente ou sua mãe não é crente que você vai deixar de ouvir. Não. Eu não tenho compromisso com quem é mundano. Não é nada disso. Seus pais são seus pais e merecem todo o respeito, toda a consideração e toda a obediência que você tiver.
Durante o período em que estão sob a autoridade dos pais, os filhos devem aprender a obediência. Se você não aprende a obedecer aqui na sua casa, você nunca vai obedecer quando estiver lá fora. Você vai passar por cima de autoridade, você vai aprender a dar carteirada quando você estiver grande, você vai aprender tudo isso. Mas não é por aí. Não é assim que se comporta. Obedecer também participa da formação do caráter. Existem escolas de psicologia que dizem que a criança tem o seu caráter formado até os 6, 7 anos. Depois daí, ela só vai conviver com aquele caráter e trabalhar alguma coisa, consertando-o aqui e ali. Eu creio que nós, pais, e a palavra de Deus influencia o caráter de uma pessoa mesmo na idade adulta. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar coisas piores em coisas excelentes. E o caráter dos nossos filhos podem ser moldado com base no exemplo nosso, no cuidado nosso e na observância da palavra de Deus. Não se esqueça disso. Quem nunca aprende a lidar com limites dentro de casa poderá encontrar grandes dificuldades para lidar com autoridades, responsabilidades, limites na vida adulta. Essa atitude que vemos em muitos jovens e até mais idosos hoje decorre exatamente dessa ausência de cuidado dos filhos em observar o que os pais estavam ensinando. Obediência dos filhos aos pais não é sinal de fraqueza, de dependência deles. Muitas vezes é sinal de maturidade, sabia? Quanto mais maduro você chegar, quanto mais experiência você tiver na sua vida, mais você vai valorizar aqueles que te ensinaram. Êxodo capítulo 20, versículo 12, está escrito: honra teu pai e tua mãe. Honrar. Obediência e honra estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa. Sabe, a obrigação de obedecer aos pais pertence especialmente ao período de dependência e autoridade familiar. Enquanto os nossos filhos não chegaram na sua mocidade, por exemplo, é muito importante que eles sejam obedientes e que honrem os pais, porque se eles não fizerem isso até essa fase, depois não farão mais. Então, a obrigação de obedecer aos pais pertence especialmente a esse período de dependência, e nós precisamos mostrar isso. A honra, entretanto, permanece durante a vida inteira. Obediência vai até, eu vou colocar aqui um limite, até você se casar. Mas mesmo assim, você deve honrar seus pais durante a vida inteira. Olha só uma coisa. A honra envolve respeito, consideração, gratidão, cuidado, reconhecimento. Mesmo quando os filhos se tornam adultos, os pais continuam merecendo honra. Tratar seu pai com cuidado, com respeito. Nunca bater a porta. Nunca bater a porta do carro e sair acelerando, porque ele disse algo que você não gostou. Honre seus pais. Além do mais, os filhos devem cuidar dos pais na velhice. Isso independente da condição financeira, independente de os pais terem condições de contratar uma cuidadora ou algum serviço de suporte dentro de casa. Quem tem a responsabilidade de cuidar dos pais são os filhos. E nunca devem se furtar a isso. Nunca devem deixar seus pais abandonados, entregues a um asilo ou aos cuidados de alguém que esteja com eles só para cuidar. Cuidadores não amam como filhos devem amar. Filhos amam. Se puderem pagar uma cuidadora para ajudar, que bom. Mas se não, cuida você. É obrigação.
Provérbios apresenta uma afirmação muito significativa. Veja só. Ouça os conselhos de seu pai que o gerou e aproveite a sabedoria de sua mãe quando ela envelhecer. Isso é importante. Durante muitos anos, os pais cuidaram dos filhos. Chega um momento na vida em que isso inverte. Agora é os filhos que cuidam dos pais. São eles que vão cuidar dos pais. Com o passar do tempo, os pais envelhecem e podem necessitar do cuidado com os filhos. O cuidado pode envolver presença. Irmãos, filhos há que se casam e nunca mais voltam à casa dos pais. Os pais adoecem, se curam, são internados em hospitais, clínicas, e eles não aparecem. Contratam até pessoas para dormir no hospital com os pais, mas ele mesmo não vai. Isso é absurdo, irmãos. Mesmo que você seja rico o suficiente para contratar quantas cuidadoras você quiser, você tem que estar presente. É você que é o filho, que é a filha. O cuidado pode envolver, portanto, presença, companhia, atenção e proteção. Cuidado. Hoje em dia está tendo muitos crimes de filhos que abandonam pais, que agridem pais, que lapidam a riqueza dos pais, que, eu diria, colocam os pais numa condição em que os pais não têm nem autonomia mais para fazer nada, porque os filhos cerceiam de tudo. Isso não é correto. E os filhos devem também ajuda material. Claro. Se seus pais, por exemplo, não têm uma aposentadoria que dê para eles sobreviverem com dignidade, você precisa cuidar deles. Dar dinheiro para eles. Fazer aquilo que eles precisam, comprar remédios e tudo mais. E acompanhamento em qualquer momento, principalmente nos momentos de fragilidade. Os pais cuidam dos filhos no início da vida, filhos piedosos cuidam dos pais no final da vida. Isso é importante. Agora veremos alguma coisa com o que acontece em uma família que produz alegria. Provérbios 23, versículo 24 diz assim: o pai do justo vibrará de alegria. Quem tem um filho sábio se alegra nele e tem orgulho dele. Isso é muito interessante. Você ver o seu filho bem-sucedido, você ver o seu filho levando uma vida na presença de Deus. Isso é a melhor coisa que alguém pode receber de Deus. Uma família biblicamente saudável não é uma família sem problemas. É um ledo engano você achar que a sua família vai crescer sem ter nenhum tipo de problema. Não vai. Ela vai ter problemas. E você precisa saber disso. Mas a família, ela é saudável quando ela aprende que enfrentar seus problemas observando os princípios e valores bíblicos. Quando isso ocorre, é sinal de uma família saudável. Se os pais orientam e os filhos obedecem, o lar se torna um espaço, sabe de quê? De crescimento, segurança, diálogo, perdão, amadurecimento, transmissão de fé e comprometimento com Deus. Com toda certeza. O maior presente que um filho pode oferecer a seus pais não é necessariamente sucesso profissional. Que bom! Se seu filho aqui tem um concurso público, está ocupando um cargo excelente no seu trabalho, é um executivo reconhecido, é uma pessoa de prestígio na sociedade, isso é bom. Mas a coisa melhor que tem é uma vida conduzida com sabedoria,
integridade e temor do Senhor. Isso é o maior presente para os pais. E, já partindo para a parte final, os pais, tanto o casal quanto o pai individualmente, cabe ensinar, corrigir, orientar, ouvir e servir de exemplo para os filhos. Aos filhos cabe obedecer, honrar, ouvir e cuidar dos pais. Uma família cristã não se caracteriza pela ausência de conflitos, como eu já disse, mas pela disposição de enfrentar cada etapa difícil, cada crise, com base na palavra de Deus, com oração, com conversa franca e sincera. Quando Cristo ocupa o centro do lar, pais aprendem a exercer a autoridade com amor e filhos aprendem a responder com respeito e honra. E eu quero citar uma frase que eu achei bem interessante para a gente refletir. A melhor herança que os pais podem deixar aos filhos é um caminho que os aproxima de Deus. E uma das maiores alegrias que os filhos podem proporcionar aos pais é escolher permanecer nesse caminho que receberam dos pais. E para finalizar agora esse vídeo, eu quero apenas citar algumas aplicações para as quais eu queria que você atentasse. Primeira, pais, não terceirizem a educação dos filhos. Não é a escola, não é a igreja, não é a avó, não é ninguém, é você. São os pais os responsáveis pela educação dos filhos. Segundo, corrijam seus filhos, mas nunca transforme disciplina em humilhação. A disciplina bíblica visa restaurar, ensinar e formar. E é isso que nós precisamos adotar. Terceiro, ensinem mais pelo exemplo do que pelo discurso. O discurso passa, o exemplo fica para sempre. Não se esqueça. Quarto, filhos, honrem seus pais enquanto ainda podem demonstrar essa honra. Porque vai chegar um momento, talvez, que a senilidade, que a demência, ou que outros problemas de saúde vão impedi-los de poder fazer isso. Faça isso agora, enquanto você pode. E por fim, cultivem diálogo, perdão e oração dentro de casa. E um último conselho para vocês que são pais: voltem a fazer o culto doméstico com seus filhos em casa. Se não todos os dias, eleja no mínimo 3 dias por semana para vocês se sentarem com seus filhos e fazerem o culto doméstico. Não se esqueça disso. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.